Bom dia, boa tarde, turma. Eu não sei qual horário que vocês estarão a assistir a nossa videoaula. Pois bem, estaremos dando início a mais um assunto voltado à farmacologia, que é a nossa disciplina, onde hoje iremos abordar sobre os grupos farmacológicos, pois além de ser indispensável ter o conhecimento sobre o nome dos medicamentos, é essencial que tenhamos o conhecimento acerca da ação desses fármacos nos nossos sistemas, onde vamos abordar sobre o sistema circulatório, o sistema respiratório, renal, entre outros. Mas o que são esses grupos farmacológicos? Esses grupos farmacológicos nada mais são do que medicamentos que se agrupam de acordo com sua função, ou seja, eles se agrupam para uma determinada combate de uma determinada patologia e irá agir em um determinado sistema a fim de proporcionar um efeito terapêutico, ou seja, restabelecer a homeostasia do corpo. Pois como vimos na aula anterior, todo medicamento ele tem efeito colateral, onde esse efeito colateral, nós da enfermagem temos que ter o conhecimento acerca deles para que possamos repassar aos nossos pacientes esses efeitos. Como toda medicação tem esse efeito colateral, entretanto, tem aquelas medicações que possuem uma maior ou menor intensidade dessas reações. E aqui iremos abordar alguns fármacos e vamos ver como eles atuam em determinado sistema do nosso corpo. Vamos iniciar pelos grupos farmacológicos, como eu falei anteriormente, onde nada mais é do que esses medicamentos que se agrupam de acordo com a sua função. Como eu também falei, toda medicação ela tem um efeito colateral, então cabe ao enfermeiro e ao técnico de enfermagem estar repassando aos nossos pacientes esses efeitos para que eles estejam cientes que aquilo pode vir a acontecer. Mas, professora, necessariamente esses pacientes eles vão ter esses efeitos colaterais? Não. Isso é muito individual e vai de cada organismo. Ou seja, possa ser que esse paciente não venha a ter nenhuma reação adversa, entretanto, pode ter aquele paciente que pode apresentar 2 ou 3 ou até todos os efeitos colaterais que esse fármaco pode ocasionar no nosso organismo. Como também foi abordado na aula anterior, todo medicamento ele possui um nome genérico, que nada mais é do que o nome do princípio ativo, e um nome comercial, na qual ele é dado pelo fabricante, ou seja, é aquele medicamento de referência que um determinado laboratório formulou aquele princípio ativo, ou seja, ele criou aquela fórmula, ele dá um nome. Porém, quando ele vai repassar para outros laboratórios reproduzirem aquela fórmula, aquele princípio ativo, esse medicamento já passa a ser um medicamento genérico, na qual possui a mesma função, a mesma dose, a mesma via de administração, o mesmo princípio ativo, porém ele muda o nome, ou seja, no medicamento genérico, vem na embalagem o nome do princípio ativo. O exemplo que eu dei na aula anterior foi a Novalgina, sendo esse o nome do medicamento de referência, e a partir do momento que ele passa a ser genérico, vem o nome de dipirona sódica. Vamos iniciar sobre os medicamentos que atuam no sistema circulatório. Esse sistema ele é responsável por quase todas as funções básicas do nosso corpo. E a primeira classe que iremos abordar são as classes dos medicamentos digitálicos, ou seja, são aqueles medicamentos que são utilizados no sistema circulatório, mas precisamente são utilizados em pacientes que possuem insuficiência cardíaca, onde por alguma razão esse coração ele não está fazendo circular esse fluxo de forma satisfatória. Ou seja, esse paciente ele tem algum problema que está diretamente relacionado com o coração, que está dificultando, está falhando mandar esse fluxo sanguíneo de forma suficiente para manter as funções corretamente naquele organismo. A ação mais importante dos digitálicos está
nada mais é do que fortalecer a musculatura, ou seja, ele vai fortalecer a musculatura cardíaca. E temos aqui alguns efeitos básicos desses digitálicos. Então, nós temos que saber, quando for aplicar esses medicamentos, esses efeitos, ou seja, para repassar para os nossos pacientes quais são os principais reações que podem ocorrer. Dentro desses efeitos está o aumento do débito cardíaco, a redução da pressão venosa, diurese. A diurese nada mais é do que faz com que a pessoa ela vai mais vezes ao banheiro, porque vocês sabem que quando a pessoa tem problema de pressão arterial, o sangue na parede da artéria, ele vem de forma muito intensa, ou seja, a pressão é maior. E o nosso aparelho circulatório, ele está diretamente em conjunto com o aparelho renal, ou seja, o nosso coração, ele trabalha de forma conjunta com os nossos rins, para manter essa homeostasia. Então, isso significa que uma pessoa, quanto mais ela vai no banheiro, mais a pressão arterial dela baixa, ou seja, entra em controle. Por isso que tem muita gente que toma antihipertensivos associados a diuréticos. Por quê? Porque quanto mais se vai ao banheiro para urinar, mais essa pressão ela baixa, ou seja, ela normaliza. Outro efeito que temos ao fazer a utilização desses medicamentos digitálicos é a redução do edema. Por quê? Porque geralmente quem tem problema de circulação sanguínea, ele fica muito edemasiado. Edemasiado nada mais é do que a pessoa ficar inchada, principalmente nos membros inferiores, como as pernas e os pés, fica muito inchado. Por quê? Porque ocorre o acúmulo de sangue, ou seja, ao aumento dessa retenção e não tem o retorno de forma satisfatória. Aqui nós temos também as principais reações adversas relacionadas a esses fármacos. Dentro delas temos as náuseas, o vômito, as perturbações visuais, confusão mental, a cefaleia, a fadiga, a tontura, tem a anorexia. Muitas vezes esses pacientes eles têm uma excessiva perda de peso, pode apresentar também diarreia, mas cabe ressaltar que grande parte dessas reações adversas está associadas com o uso prolongado desses fármacos. Não quer dizer que se eu tomar apenas uma vez, 2 vezes esse medicamento, eu não posso apresentar essas reações adversas. Isso, como eu falei, é muito individualizado e vai de cada organismo. Porque muitas vezes o paciente ele pode não apresentar nenhuma reação, entretanto, tem aqueles pacientes que apresentam mais de uma ou todas as reações adversas. Tem essa manifestação. Nesses medicamentos digitálicos, também temos a dose letal, ou seja, pode causar a morte desse paciente por parada cardíaca. E a dose letal desses medicamentos nada mais é do que aquela dose acima do que é necessário, ou seja, acima daquilo que o corpo consegue metabolizar. Exemplos típicos e que estão disponíveis no mercado desses medicamentos digitálicos. Temos como a digoxina, que é em comprimidos de 25 miligramas. Dessa forma, temos alguns cuidados de enfermagem. Quais são esses principais cuidados? O primeiro é observar a dose, porque esses fármacos eles possuem dose acumulativa. Mas o que são essas doses cumulativas? Essas doses nada mais é do que esses medicamentos permanecer mais tempo no organismo. Ou seja, esses fármacos digitálicos, eles levam maior tempo para ser excretado. Como foi abordado anteriormente na aula passada, todo medicamento, ao ingerirmos ele tem que ter uma porta de saída. Ou seja, ele tem que ser excretado. E o que acontece com esses digitálicos? Ele demora muito tempo, ou seja, ele permanece mais tempo que o normal dentro do organismo. E cabe à enfermagem estar diferenciando, ou seja, aumentando o intervalo de uma dose
para outra desses fármacos, para que não venha ocasionar a dose letal. Também é cuidado da enfermagem, antes de administrar, verificar o pulso, se ele está abaixo de 60, e comunicar ao responsável do setor. Como todos nós sabemos que a frequência cardíaca de um paciente adulto varia entre 60 e 100, e isso é nossa responsabilidade estar fazendo esse monitoramento. Toda medicação que é do sistema circulatório, obrigatoriamente, ela deve ser aplicada de forma lenta e devemos observar esses efeitos tóxicos. Dentre eles está a náusea, cefaleia e confusão mental, onde esses estão associados principalmente ao uso prolongado desses fármacos. Ou seja, com o tempo que o paciente vai fazendo esse tratamento de insuficiência cardíaca, utilizando esses digitálicos, observa-se o aparecimento dessas reações. Então, devemos sempre estar atentos. Então, todo medicamento que atua no sistema circulatório são chamados de digitálicos. Outros medicamentos que também fazem essa associação e atuam no aparelho circulatório, nas veias, artérias, no coração, são os chamados antipertensivos, bastante conhecidos, né? Que nada mais é do que aqueles fármacos que têm como função regular a pressão arterial, ou seja, manter controlada a PA do paciente. Existe uma gama de antipertensivos no mercado, tem para todos os tipos, preço e gosto. Eles atuam regulando a PA por diferentes mecanismos, pois cada medicação ele tem o seu mecanismo de intenção, na qual a função dele é sempre a mesma, regular e monitorar a PA, ou seja, a pressão arterial. Porque todo mundo sabe que uma vez que o paciente ele adquire hipertensão arterial ela é uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura. Entretanto, esse paciente ele vai fazer um efeito paliativo, ou seja, ele vai fazer um tratamento paliativo. O que é isso, professora? Como eu falei na aula passada, esse efeito paliativo nada mais é do que minimizar, através de fármacos, associação com a medicação, também a prática de exercício físico, controlar esses sinais e sintomas que esse paciente possa vir a sentir por meio dessa patologia. O medicamento mais comum de antipertensivo são os chamados o captopril. Ele é muito conhecido, o captopril. O enalapril também é bastante conhecido no mercado. Lembrando que do lado de fora do parênteses, nós temos o mecanismo ativo, ou seja, o princípio ativo, e dentro do parênteses nós temos o nome comercial, que é como você encontra na prateleira da farmácia. E lembrando que esse hidroclorotiazina, ele é um antipertensivo, vocês também vão ver que ele atua no sistema renal, fazendo com que o paciente ele vá mais vezes ao banheiro, ou seja, ele aumenta a diurese desse paciente. Quanto aos cuidados de enfermagem, está basicamente na hora da aplicação desses antipertensivos. Os cuidados de enfermagem também estão no controle do peso e da diurese. Por quê? Porque esse paciente, nós temos que observar que no momento da aplicação desse antipertensivo, ele não esteja acumulando líquido, ou seja, devemos observar se está tendo muita retenção de líquido. E muitas vezes, no que diz respeito ao controle do peso, não está associado esse peso à gordura, está mais associado a essa retenção, ou seja, os pacientes que fazem uso de antipertensivo, a maioria das vezes, eles podem apresentar essa retenção nos membros inferiores e assim aumenta o peso, ou seja, aumenta esse edemasiamento, ele fica com o rosto mais arredondado, as pernas, tem todo esse processo. Também encontramos aqui outra classe que atua no sistema circulatório, que são os vasos dilatadores, na qual essas medicações vasodilatadoras, elas proporcionam uma melhor circulação do sangue nos tecidos. Mas o que são tecidos?
cabe ressaltar que tecido nada mais é do que um amaranhado de células que recobrem os órgãos, onde temos vários tipos de tecido ao redor do nosso corpo e por meio de um aumento de débito sanguíneo. Aqui nós temos 3 exemplos de vasos dilatadores, ou seja, eles dilatam, faz com que o vaso, a artéria ou a veia aumente de calibre para que esse sangue ele corra de forma mais devagar. Porque quanto mais apertado é a parede de uma artéria ou de uma veia, mais o sangue faz pressão nessa parede. Ou seja, esse passar do sangue fica de forma mais desequilibrada. Um exemplo disso é uma mangueira. Sabemos que quando você liga uma mangueira, se você colocar o dedo fazendo pressão na ponta da mangueira, a água ela vai passar de forma devagar e espichando. Ou seja, você está diminuindo a passagem. Da mesmo jeito ocorre nas nossas veias e nas nossas artérias. Vamos agora falar do sistema respiratório, onde cabe relembrar que a anatomia do nosso sistema respiratório ele é composto por um órgão principal, sendo ele o pulmão, e fazendo a trajetória do ar, nós temos as nossas fossas nasais, que nada mais é do que as nossas narinas. Dali, o ar ele vai entrar pelas nossas narinas, passa pela faringe, depois ele passa pela laringe, e conectado na laringe nós temos a traqueia, que leva até a árvore brônquica. Ou seja, ele leva esse ar até os pulmões através dos brônquios, bronquíolos, para que eles realizem a hematose, ou seja, a troca gasosa. Onde essa troca gasosa ela é realizada por células muito pequenas, membros muito pequenos constituídos do nosso pulmão, que são os alvéolos, ou seja, os alvéolos eles são responsáveis por realizar toda essa troca gasosa. Aí a gente tem algumas medicações que estão relacionadas a esse sistema respiratório. Temos aqui os calmantes da tosse, que nada mais é do que medicamentos antitussígenos, que são aqueles medicamentos que vão acalmar a tosse improdutiva, ou seja, aquela tosse que não possui secreção. É aquela tosse que não vem acompanhada de catarro, vulgarmente falando. Temos aqui um exemplo típico, que são os opiáceos, ou seja, temos vários exemplos que vêm acalmar essa tosse, ou seja, esses fármacos aqui, eles são muito utilizados para tosses improdutivas, essas tosses mais irritativas. Já os mucolíticos, nada mais é do que aquelas medicações que diminuem a aderência da secreção no nosso peito, digamos assim. Por quê? Porque esses fármacos, eles são diretamente ligados à tosse produtiva, ou seja, eles são prescritos para aqueles pacientes que apresentam tosse com secreção. Um exemplo básico disso, que é passado nas unidades básicas de saúde, é o Ambroxol. Por quê? Porque o Ambroxol, ele é para tosse produtiva. Por isso, devemos saber a diferença entre esses dois e devemos sempre perguntar ao paciente se a tosse dele vem acompanhada de catarro ou não, para não estarmos administrando um fármaco errado. Também temos os expectorantes, que esses expectorantes, ele também favorece a tosse produtiva. Ou seja, ele faz com que aumente o processo de tosse com o objetivo de estar eliminando a secreção. Ou seja, um paciente ele vai tomar um expectorante e ele vai constantemente aumentar um pouco a tosse. Por quê? Porque no momento em que ele vai tossir, essa secreção ela vai desgrudando do pulmão e vai sendo eliminado. Essa é a função dos expectorantes. Quanto aos medicamentos que atuam no aparelho gastrointestinal, vocês lembram da anatomia desse aparelho, né? Que ele é formado basicamente, é chamado como o nosso sistema digestório, e é onde a comida ela faz todo o trajeto
Nós temos a boca, temos o alimento que desce pelo esôfago, vai cair no nosso estômago. Do estômago ele passa pelo intestino delgado, depois ele vai para o intestino grosso, para posteriormente ele ser eliminado pelo ânus. Então, esses medicamentos, eles atuam no aparelho gastrointestinal e eles têm diversas finalidades. Tem até a função de evitar náuseas, vômitos, e um exemplo típico disso são os antiácidos, ou seja, esses antiácidos, eles reduzem a acidez do nosso estômago. Ele serve como um tamponamento da acidez gástrica e proteção da mucosa por uma barreira física. Ou seja, um exemplo típico são aquelas pessoas que têm azia, que nada mais é do que uma sensação de queimação no estômago. Então, ao tomar esses antiácidos, eles protegem a mucosa do nosso estômago, fazendo com que o ácido clorídrico ele pare de ser produzido naquele momento, ou seja, ele vai diminuir essa sensação de queimação. Então, ele vai passar essa azia conhecida. Temos também muito conhecido o hidróxido de alumínio, que quando utilizado de forma prolongada ou em excesso, pode provocar constipação intestinal. Também temos o hidróxido de magnésio, que é aquele leite de magnésia, que ele pode produzir uma ação purgativa, muito utilizado em pacientes que estão acamados. E nessa classe também temos os antieméticos, ou seja, eles vão aumentar a velocidade de esvaziamento gástrico, aumentando o tônus da cardia. Mas o que é êmese? Êmese nada mais é do que vômito. Não é que eles irão provocar o vômito, pelo contrário. Esse antiemético, ele vai aumentar a velocidade do esvaziamento gástrico, fazendo com que o estômago esvazie mais rápido para evitar a produção desse vômito e dessas náuseas. Um exemplo disso é o Dramin, muito utilizado nessas crises de vômitos e náuseas. Entretanto, o Dramin, ele tem uma reação adversa, que é o sono. Não é que a função dele é servir como um calmante para o sono. Não. A função dele é evitar náusea e vômito. Entretanto, ele causa sonolência. Temos os antidiarreicos, que, como o próprio nome diz, faz com que pare o quadro de diarreia. Também, dentro dessa classe, nós temos os absorventes e protetores. Gente, aqui eu coloquei somente os nomes comerciais, né? Porque vocês já devem ter entrado em contato, já devem ter visto esses nomes. Porque são muitos, então eu separei os mais comuns. Pois bem, voltando aqui, nós temos os absorventes e protetores, ou seja, ele protege a mucosa intestinal contra feridas, e também protege a mucosa estomacal para que não ocorra esta ulceração, ou seja, ele recobre como mesmo uma parede de proteção o nosso estômago ou o nosso intestino. Ele tem como função, o mais utilizado, na verdade, como absorvente protetor, são carvão ativado. Ele é muito utilizado, principalmente na urgência dos hospitais. Pois é, eu destaquei aqui o carvão ativado porque o carvão ativado ele é da classe dos absorventes e protetores, porque ele é utilizado para fazer uma lavagem intestinal, principalmente naqueles pacientes que tentam suicídio, ou seja, tomam algum produto tóxicos que não sirva para o seu organismo e acabam se intoxicando. Ou seja, é muito utilizado o carvão ativado na urgência dos hospitais, porque através da sonda a gente coloca esse carvão ativado e ele vai ser levado até o estômago, de lá ele absorve toda a substância e a gente puxa, ou seja, a gente aspira aquele líquido com essa medicação ou essa substância que esse paciente tem ingerido e assim faz a lavagem gástrica, para que o paciente não venha a óbito. Essa medicação ela é muito simples, porém ela tem um efeito muito vasto.
Vamos falar agora sobre os medicamentos que atuam no sistema geniturinário, ou seja, nosso sistema renal, onde vocês podem ver que a anatomia dele é composta pelos rins, ou seja, os rins são responsáveis pela filtragem do sangue, além de diversas outras funções. Eu vou estar abordando somente as funções básicas, porque vocês já devem ter visto isso em anatomia. Também é composto pelos ureteres, porque são dois, então é ureteres, a bexiga e a uretra, onde os ureteres eles vão carregar toda essa urina e esses metabólicos que serão eliminados, na qual ele lança na bexiga, onde a bexiga ela vai armazenando até ser eliminado pela uretra, ser liberada para o meio exterior. Os principais medicamentos, nós temos aqui duas classes, são os diuréticos, que são aquelas substâncias que atuam na liberação de líquido, ou seja, faz com que a pessoa vá mais ao banheiro, eliminando aqueles metabolíticos que não são mais necessários pelo organismo. O exemplo disso é a furosemida. Também temos os medicamentos que são de ação somente nas vias urinárias, ou seja, ele atua somente para aqueles pacientes que têm a necessidade de eliminação de cálculos renais ou pedras nos rins, conhecido popularmente. Quando os ocitocitos, ou seja, esse tipo de medicamento, ele provoca a contração uterina, ele é comumente chamado pela ocitocina. Ou seja, a ocitocina ela é muito utilizada nas maternidades para induzir o parto. Ou seja, aquela famosa injeção de força. Aquela injeção de força nada mais é do que a ocitocina. Porque a ocitocina ela vai estimular a contração do seu útero. Então, quanto mais você tem ocitocina, mais esse útero vai contrair, promovendo o nascimento do bebê. Esse é um hormônio natural, produzido pela mulher, principalmente na reta final da gestação. Também temos os medicamentos que atuam na nutrição. Esses medicamentos eles estão diretamente ligados ao nosso peso corporal e aos nutrientes que são indispensáveis para a nossa subsistência. Aqui nós temos o fósforo, o cálcio, que são indispensáveis para os tecidos nervosos, o ósseo dentário, que quando a gente estudou o sistema esquelético, que faz a proteção dos órgãos internos e locomoção, sustentação do corpo, o sistema esquelético ele também guarda e armazena cálcio e fósforo, que são extremamente importantes para o corpo. Daí adquirimos esse fósforo e esse cálcio da nossa alimentação. Também temos o flu, que é muito importante para a formação dos dentes, e o cálcio, que deve ser tomado de forma correta, conforme a idade, o peso do paciente, pois o cálcio demais, ele também pode provocar a calcificação dos tecidos, levando à existência de cálculos renais. Dentro dessa classe, nós temos os estimulantes do apetite, como estávamos estudando nos antihistamínicos, que são as medicações antialérgicas. Um dos efeitos colaterais é aumento da fome, ou seja, aumenta o apetite. Então, essa classe de medicamentos são chamados de estimulantes do apetite. Um exemplo típico disso é o Apevitin BC. Aqui nós temos os tipos de vitamina e aonde encontramos essas vitaminas na nossa alimentação. Temos os medicamentos antialérgicos, na qual esses medicamentos eles são utilizados quando o paciente ele adentra as unidades de urgência no hospital com crises alérgicas, onde o paciente ele fica muito edemasiado, fica muito inchado, tendo muita retenção. São essas crises alérgicas causadas por agentes extrínsecos. Também temos os corticoides, que nada mais é do que medicação que são derivados dos hormônios das glândulas suprarrenais.
Aqui tem o nome de alguns, principalmente os principais, como temos a dexametasona, que cabe ressaltar que essa dexametasona, ela ocasiona muita coceira na região genital. Por isso, quando administrada no hospital, devemos informar o nosso paciente sobre esse efeito colateral. Os corticoides, eles atuam como anti-inflamatório e antialérgico potente, ou seja, o corticoide ele é um anti-inflamatório muito potente, devendo ser utilizado somente em inflamações graves. Um exemplo disso são as inflamações ósseas, como artrite, artrose e reumatismo. Ele também pode provocar baixa imunidade quando utilizado de forma prolongada. Sistema nervoso. As medicações que atuam nesse sistema, elas são muito variadas, tem de vários tipos, e devemos sempre ficar atentos, porque os efeitos adversos é mais severo, ou seja, todas as reações adversas, ela vem com maior intensidade nessas medicações do sistema nervoso. Temos aqui os hipnóticos, que são aquelas que produzem tontura, ou seja, ela facilita a instalação e manutenção do sono. Porém, essas medicações muitas vezes pode causar a dependência, porque ela deprime o sistema nervoso central, ou seja, ela diminui a ação do sistema nervoso central, a pessoa fica mais lenta, então ela provoca maior efeito do sono, ela provoca muita sonolência. Um exemplo disso é o Gardenal, que não é utilizado somente por pessoas que têm transtornos psiquiátricos, ou seja, esse Gardenal também é utilizado por pessoas que apresentam quadro de epilepsia, compulsão, ou pessoas que têm dificuldade para dormir. Porém, isso é só com prescrição médica. Temos os psicotrópicos, que nada mais é do que substâncias que atuam seletivamente sobre essas células nervosas, e elas se dividem em neuroepiléticos e tranquilizantes. Esses neuroepiléticos, eles são usados por pacientes que apresentam quadros de agressividade. Um exemplo típico são aqueles pacientes que têm esquizofrenia. Já os tranquilizantes, eles diminuem os quadros de ansiedade e de tensão. E temos os antidepressivos, que demoram a apresentar seu efeito, ou seja, muitas vezes o paciente começa a fazer uso de um determinado fármaco e ele precisa fazer de forma prolongada para que ele tenha um efeito mais rápido. Aqui eu já falei anteriormente a explicação. E os antidepressivos, que a sua ação, muitas vezes, ele demora de 2 a 3 semanas para ter um efeito positivo após administrar esses fármacos. Temos os anestésicos, na qual ele se divide em geral e local. O geral é quando ele age diretamente no sistema nervoso central, ou seja, ele bloqueia tudo. E os locais, ele atua somente naquele local necessário. Temos os anticonvulsivantes, ou seja, eles previnem o aparecimento de convulsão, só que eles previnem o aparecimento de convulsão para algumas pessoas que já têm o diagnóstico dessas doenças que causam convulsões. Não é porque uma pessoa ela apresentou 1 ou 2 quadros de convulsão que ela vai fazer uso desses medicamentos, pelo contrário, só pode fazer uso desses fármacos quando se tem o diagnóstico fechado. Essa classe de medicação, elas são utilizadas diretamente com aqueles pacientes que têm Parkinson, fazendo com que diminua os tremores, ou na tentativa de conseguir 100% minimizar os efeitos dessa patologia, porque sabemos que muitas vezes os fármacos, eles não têm o efeito 100%. Quanto à classe de analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios, são esteroidais. Temos a primeira classe, na qual essas são os esteroides, que já falamos que são os corticoides, são aqueles que fazem com que aumentem o peso, fazendo com que você tenha maior retenção de líquido. Já os medicamentos analgésicos narcóticos são aqueles que atuam nos receptores opioidais a nível do sistema nervoso central, ou seja, ele é utilizado em dores severas, como cólicas renais,
biliares ou até mesmo no câncer. Um exemplo típico disso que é utilizado muito em pacientes, principalmente na fase terminal de câncer, é a morfina. Temos os anti-inflamatórios, que inibem a produção de prostaglandina, vamos explicar posteriormente. E chegamos nos hormônios. Hormônios nada mais é do que substâncias que são produzidas naturalmente no nosso corpo. Um exemplo disso são as glândulas, o pâncreas, por exemplo. Ele produz a insulina e o glucagon. Também temos a glândula suprarrenal, o ovário na mulher, o testículo no homem, onde produz a testosterona e a progesterona, e o estrogênio também. Temos a tireoide, que produz o hormônio T3 e T4. Então, essas são as principais glândulas que produzem hormônio no nosso corpo. Esses hormônios, eles são produzidos por essa glândula para, posteriormente, eles serem distribuídos no corpo até atingir a corrente sanguínea para ser levado onde deve agir. Onde devemos sempre controlar essa questão hormonal, porque se você aumenta, por exemplo, um hormônio do crescimento, uma criança ela pode ter gigantismo e se baixa demais, essa criança pode ter nanismo. Então, esses hormônios têm que estar sempre em mesmo peso. Eles se dividem em sexual e androgênios, onde os sexuais, eles compreendem esses androgênios que nada mais é do que a testosterona produzida pelo homem, o estrogênio e a progesterona, que é produzida pela mulher. Como eu falei anteriormente, esses androgênios são produzidos nos testículos dos homens, muito utilizado também no desenvolvimento de câncer mamário. O estrogênio, ele é produzido nos ovários e são muito utilizados nos distúrbios da menopausa, nas irregularidades menstruais. Falei anteriormente, esse daqui, eu vou estar passando, gente, mas posteriormente a gente vai adentrar melhor, certo? Até porque a gente vai fazer um exercício voltado diretamente para essas classes. Insulina. A insulina é um hormônio que é produzido naturalmente no nosso corpo, que sabemos que quando o paciente ele não consegue produzir de forma eficaz, ele pode desenvolver a diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, onde o diabetes tipo 1 é aquela que é genética e a tipo 2 é aquela que se desenvolve ao longo do tempo, principalmente